Quem você se torna quando o peso da sombra que não é sua passa a morar dentro de você? O que acontece quando a sensibilidade do empata, que nasceu para sentir e acolher, é forçada a respirar a escuridão de um narcisista? Talvez você acredite que sobreviveu, mas será que saiu ileso ou apenas se transformou em algo que ainda não ousa reconhecer? Imagine caminhar por um espelho que nunca devolve a sua imagem real, apenas reflexos distorcidos, fragmentos de quem você foi antes da invasão da sombra alheia. O narcisista se alimenta e o empata sem perceber absorve. E nessa troca invisível nasce um dilema. Você se salva ou se perde? A cada batimento, a cada silêncio engolido, cresce um fantasma dentro de você. Mas de quem é esse fantasma, afinal? A psicologia profunda de Carl Jung alerta: o inconsciente não perdoa. O que é reprimido não desaparece, apenas muda de forma. Será que a sombra que o empata carrega ainda pertence ao narcisista ou já enraizou no seu próprio ser? Você pode jurar que ainda é você, mas os traços começam a se embaralhar e a fronteira entre vítima e herdeiro da escuridão se dissolve. E se o maior perigo não for o narcisista em si, mas aquilo que ele deixa em você depois que vai embora? A marca invisível, a cicatriz psíquica, o eco de suas manipulações ressoando na sua voz interna. Talvez a sobrevivência não seja vitória, mas metamorfose. E nesse processo, a pergunta sufocante é: o que exatamente você se tornou ao sobreviver? Você pensa que está assistindo a um vídeo, mas está diante de um portal. Cada palavra é um convite para olhar além da superfície e perceber que a sombra absorvida nunca dorme. Ela se move, respira, cria raízes, e só quem ousa encarar até o fim poderá descobrir se ainda há como separar o que é seu do que foi imposto. A questão não é se você mudou. A questão é: mudou para quê? E para quem? Há momentos em que o empata acredita que sobreviveu, mas dentro dele ecoa um silêncio pesado, como se algo tivesse se instalado sem pedir permissão. A sombra do narcisista não se dissolve quando ele parte. Ela permanece como um vestígio vivo, latejando em cada pensamento, moldando gestos que antes eram livres. A sobrevivência não é leveza, é um peso que se confunde com identidade. E a pergunta começa a nascer: quem fala agora dentro de mim? O corpo pode caminhar, a vida pode seguir, mas algo invisível se infiltra nas raízes mais íntimas da alma. É como uma herança envenenada que não se escolheu receber, mas que ainda assim já corre pelas veias. O empata, que antes era reflexo de acolhimento, começa a se perder entre suas próprias fronteiras. Será que o que sinto é meu ou é um resíduo daquilo que fui obrigado a carregar? Carl Jung dizia que aquilo que rejeitamos não desaparece, apenas retorna disfarçado. O empata, ao absorver a sombra do narcisista, descobre que a escuridão não pede licença para se alojar. Ela se entranha, como se sempre tivesse pertencido. E nesse instante, a consciência vacila, porque a dor do outro começa a pulsar como se fosse própria, confundindo ferida com destino. O paradoxo é cruel. Sobreviver significa também hospedar. O que era um gesto de defesa se transforma em prisão interna. O empata sobreviveu, mas agora precisa lidar com um labirinto psíquico onde cada espelho devolve uma imagem deformada de si. O rosto ainda é reconhecível, mas os olhos já não são os mesmos. E é nesse espelho quebrado que surge a pergunta que ninguém ousa formular: até onde vai a compaixão e onde começa a autodestruição? Porque, no fundo, sentir demais é também abrir-se para carregar demônios que nunca foram seus. O empata se torna recipiente, e o recipiente, inevitavelmente, se contamina. Mas há um ponto quase invisível onde tudo pode mudar. O que parecia maldição pode se tornar iniciação, porque a sombra, quando encarada, revela forças que antes estavam escondidas.
O empata não retorna ao que era, mas começa a despertar para o que pode ser. No entanto, esse despertar não é doce, é um rasgar da pele interna, um parto sem anestesia. A cada memória sufocada, a cada silêncio aceito, a sombra vai ganhando forma. E, de repente, o empata se percebe reagindo de maneiras que nunca imaginou. Há um tom mais duro na voz, um olhar mais frio, uma resistência que antes não existia. Mas junto disso, cresce também o medo de ter se tornado aquilo que tanto odiava. Esse é o veneno oculto. O empata teme não ter apenas absorvido a sombra, mas ter sido moldado por ela, e a dúvida o devora por dentro. Será que eu ainda sou eu, ou apenas uma extensão invisível do narcisista que me feriu? Essa pergunta não se cala, ressoa em cada gesto, em cada relação, como um eco impossível de ignorar. O inconsciente, como advertia Jung, sempre encontra um modo de se expressar. As marcas não vistas se transformam em símbolos, sonhos perturbadores, lapsos que entregam mais do que a razão gostaria de admitir. A sombra se revela nas frestas, e o empata, por mais que tente controlar, sente que sua própria vida foi atravessada por uma presença que não se apaga. E nesse ponto, a sobrevivência já não é vitória. É o começo de uma transformação inevitável. Porque o empata precisa encarar a pergunta que arde: o que fazer com a sombra que carrego? Enterrar, negar ou ousar atravessá-la até que se revele o segredo que ela esconde? A resposta não surge agora. Ela exige uma jornada inteira, mas a tensão já foi instalada e não há mais retorno. O empata, ao carregar a sombra do narcisista, entra em um território onde não existem mapas. É como caminhar por um bosque denso, onde cada árvore parece observar e cada som revela um perigo oculto. Não há clareza sobre onde termina o caminho e onde começa o abismo. A sobrevivência se torna uma travessia entre o conhecido e o indizível, entre o que se era e o que está se tornando. Em certos momentos, essa travessia parece quase um ritual secreto. A dor absorvida deixa marcas invisíveis, símbolos gravados na pele da alma que apenas o inconsciente consegue decifrar. Jung dizia que aquilo que não chega à consciência retorna como destino. E é exatamente isso que o empata sente. Forças ocultas conduzindo seus passos, escolhas que parecem nascer de um lugar que não reconhece como seu. Mas a sombra não é apenas ruína, é também um convite. Ela se insinua como um sussurro perigoso. Olhe para mim, ou eu tomarei conta de você. E nessa provocação, o empata percebe que não há como continuar vivendo na superfície. O mergulho é inevitável. Fugir é condenar-se a ser prisioneiro. Encarar é arriscar-se a se perder para depois se reencontrar. O corpo começa a carregar memórias que não lhe pertencem. O coração dispara diante de silêncios que não são seus. As emoções parecem estrangeiras, como se outro ser respirasse por dentro. Mas, ao mesmo tempo, esse estranho se torna familiar, como se sempre tivesse estado ali. O empata se dá conta de que não apenas sobreviveu ao narcisista, ele também se fundiu com ele em algum nível invisível. Essa fusão é inquietante. Há momentos em que o empata sente sua compaixão se tornar frieza, sua entrega se transformar em dureza, sua doçura ser atravessada por algo cortante. É como se a sombra o estivesse ensinando a sobreviver por meio de uma crueldade sutil. E, paradoxalmente, essa mesma crueldade é o que lhe dá força para não se quebrar completamente. No fundo, essa experiência se torna um espelho distorcido do arquétipo da alquimia. O empata é o recipiente onde a escuridão e a luz se misturam, gerando uma substância nova e perigosa. Mas o que nascerá desse processo? Ouro ou veneno? Cura ou ruína? Cada gesto, cada pensamento carrega agora esse dilema. E em meio a essa alquimia secreta, surge o medo mais profundo: perder a própria essência. O empata teme que, ao absorver a sombra, tenha apagado sua centelha original. Mas Jung nos lembra que o self não desaparece. Ele se oculta, esperando ser reencontrado sob camadas de dor e ilusão. O desafio é descobrir se ainda há um caminho de volta para si. A tensão aumenta quando o empata percebe que já não pode confiar em seus próprios instintos.
O que antes era intuição clara, agora se mistura com suspeita. O que parecia empatia, agora pode ser manipulação disfarçada. E nesse caos interno, a pergunta ecoa sem cessar. Quem guia meus passos agora? Sou eu ou é a sombra falando por mim? Essa dúvida não destrói apenas a mente, mas corrói as relações. O empata começa a olhar para os outros com desconfiança, como se cada gesto pudesse ser uma repetição do passado. É a herança invisível do narcisista, um olhar contaminado, incapaz de distinguir amor verdadeiro de armadilha. E ainda assim, esse olhar é também um mecanismo de defesa, um escudo nascido da dor. E então surge a percepção mais perturbadora. Talvez a sobrevivência não seja um retorno à inocência, mas o nascimento de um ser híbrido, metade compaixão, metade sombra. E essa mistura, por mais assustadora que pareça, pode ser também a chave para uma nova forma de existência. Porque a verdade não está em negar a sombra, mas em descobrir o que fazer com ela quando já habita em nós. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A sombra absorvida começa a falar através dos sonhos. O empata acorda suado, com imagens que não fazem sentido lógico, mas carregam um peso simbólico insuportável. Portas que não se abrem, corredores sem fim, vozes que murmuram palavras conhecidas em tons desconhecidos. O inconsciente não se cala. Ele insiste em revelar que algo dentro de si já não é apenas seu. Esses sonhos são mais do que pesadelos. São sinais de um processo alquímico em curso. Jung dizia que o inconsciente cria símbolos quando a mente consciente não consegue compreender. Cada detalhe onírico é um aviso. A sombra não quer ser expulsa, ela quer ser reconhecida. E o empata se vê diante de uma escolha perigosa: negar o que sonha e continuar prisioneiro, ou se arriscar a decifrar o que esses símbolos anunciam. Ao acordar, a sensação persiste. O corpo parece pesado, como se tivesse atravessado batalhas durante a noite. O dia começa, mas a alma permanece no limiar entre o sono e a vigília. E a vida, antes tão clara, agora se parece com esses sonhos, ambígua, fragmentada, cheia de significados escondidos. O empata vive, mas vive como se carregasse dois mundos ao mesmo tempo. O mais estranho é perceber que, junto à dor, nasce também uma força inesperada. Há uma firmeza nos olhos, que antes eram apenas ternura. Há uma resistência nos ombros, que antes carregavam o peso dos outros sem reclamar. A sombra, mesmo indesejada, ensina ao empata aquilo que ele jamais aprenderia sozinho: a dureza necessária para não ser destruído novamente. Mas essa dureza traz medo, porque cada vez que o empata se defende, cada vez que ergue a voz, ele se pergunta: sou eu ou é o narcisista falando por mim? A dúvida se torna corrosiva, e, no entanto, é justamente essa dúvida que o mantém desperto, atento, buscando não se deixar perder completamente. É como caminhar numa corda bamba entre luz e escuridão. O tempo não apaga essa marca. Pelo contrário, ele a aprofunda. O empata começa a notar padrões que antes passavam despercebidos. Palavras que soam iguais às que ouviu na boca do narcisista. Atitudes que lembram as manipulações que sofreu. É como se a sombra estivesse tentando reencenar a mesma história, só que agora com ele no papel de protagonista. Essa revelação assusta, porque o empata, que sempre acreditou ser o oposto do narcisista, percebe que a linha que o separa é mais fina do que imaginava. Ao sobreviver, algo do outro passou a viver nele. E é nesse espelho perturbador que surge a pergunta: será que o empata, no fundo, carrega o germe do mesmo mal que o feriu? Jung alertava que a verdadeira transformação exige confrontar a própria sombra, não a sombra do outro. Mas e quando as duas se misturam? Quando o que você carrega não é apenas seu, mas também uma herança psíquica de quem o destruiu? O empata se vê obrigado a enfrentar não só seus próprios fantasmas, mas também os fantasmas herdados.
Essa herança é um fardo, mas também um portal, porque somente quem atravessou o inferno sabe reconhecer o fogo. O empata, marcado pela sombra do narcisista, começa a enxergar com clareza as manipulações invisíveis, as correntes emocionais que prendem tantos outros. Ele se torna, contra sua própria vontade, um iniciado nos segredos da escuridão. E, paradoxalmente, é esse conhecimento que pode libertá-lo. O empata percebe que sua dor não é apenas ruína, mas também visão, que aquilo que quase o destruiu agora lhe dá a capacidade de decifrar o que para outros permanece oculto. Mas essa libertação não é gratuita. Ela exige coragem para encarar o abismo sem se perder dentro dele. E é nessa encruzilhada que ele permanece, suspenso entre a queda e a revelação. O empata começa a sentir que sua pele já não é apenas dele. Há uma estranheza em cada gesto, como se mãos invisíveis o movessem por dentro. Ele sorri, mas sente que o sorriso tem algo de falso. Ele fala, mas sua voz carrega tons que não reconhece. É como se a sombra tivesse construído uma morada em sua expressão mais íntima. E essa invasão, embora silenciosa, é brutal. A cada dia, o contraste se intensifica. Há momentos em que a antiga doçura retorna, mas logo se dissolve em uma dureza que o surpreende. Ele se vê capaz de cortar laços com frieza, de erguer barreiras com rapidez, de afastar quem antes manteria por perto a qualquer custo. É um novo reflexo, uma nova forma de sobrevivência. Mas a pergunta ecoa: isso é evolução ou corrupção? A mente, agora mais alerta, torna-se também mais desconfiada. Onde antes havia entrega, cresce uma vigília constante. O empata sente que precisa examinar cada palavra, cada gesto, como se a vida fosse um jogo de espelhos repleto de armadilhas. A sombra ensinou a desconfiar, e essa desconfiança se tornou uma armadura. Mas quanto dessa armadura protege e quanto aprisiona? Nos momentos de silêncio, as memórias voltam como lâminas afiadas. O empata revive cenas, diálogos, olhares do narcisista, e cada lembrança carrega o peso de uma ferida aberta. Mas junto à dor, vem também uma estranha familiaridade, como se essas memórias tivessem se fundido às suas próprias. O empata já não sabe se recorda do outro ou de si mesmo. Essa fusão é o ponto mais perigoso, porque é nela que o empata corre o risco de repetir a história. Sem perceber, pode usar as mesmas armas, reproduzir os mesmos jogos, criar o mesmo ciclo que jurou romper. E quando se pega nesse reflexo, o pânico cresce. Porque sobreviver pode ter sido apenas o primeiro passo de uma metamorfose inevitável. Mas a metamorfose, mesmo aterradora, também revela poder. O empata, que antes era apenas vulnerabilidade exposta, agora sente a força de um novo olhar. Há uma intensidade que antes não existia. Uma clareza cortante, capaz de atravessar mentiras, de desnudar intenções escondidas. É como se a sombra tivesse dado olhos novos, mais profundos, mais perigosos. Essa nova visão, porém, cobra o empata percebe que quanto mais enxerga os outros, menos se reconhece em si mesmo. Ele sabe detectar manipulações, pressente armadilhas emocionais, mas ao olhar no espelho, vê um estranho. A sobrevivência o transformou em algo que não consegue nomear. Seria um guardião ou um refém? Jung dizia que a sombra não é inimiga, mas mestra. Ela ensina, provoca, revela o que o ego preferiria esconder. E talvez no fundo, essa seja a lição que o empata está aprendendo à força. Para sobreviver, precisou assimilar o que rejeitava. E nessa assimilação, descobriu uma versão de si que jamais existiria sem a dor. Mas a questão ainda lateja. Até que ponto essa versão é liberdade e até que ponto é prisão? O paradoxo é inevitável. O empata sente que a mesma sombra que quase o destruiu é também a que o mantém em pé. O veneno virou antídoto, mas continua sendo veneno. É esse nó que o prende. A percepção de que a salvação não veio da luz, mas da escuridão assimilada.
e isso abre um abismo interno que ainda não tem resposta. E no fundo desse abismo, uma intuição começa a nascer. Talvez a verdadeira vitória não esteja em rejeitar a sombra, nem em aceitá-la por completo, mas em aprender a dançar com ela, uma dança perigosa, tensa, sem garantias de controle. Porque sobreviver ao narcisista não significa apenas escapar, significa carregar para sempre o convite de um destino que ainda está se escrevendo. O empata carrega agora uma cicatriz invisível que pulsa como um lembrete constante de tudo o que viveu. Não importa o quanto tente silenciar, há uma presença sussurrando em seu interior, lembrando-o de que a sombra não foi apenas uma visita, mas uma tatuagem psíquica. Cada encontro, cada olhar, desperta a sensação de que algo foi alterado para sempre. Essa alteração não é apenas fragilidade, é também um tipo de renascimento sombrio. O empata descobre que sua capacidade de sentir se tornou mais afiada, quase insuportável. Ele percebe nuances nos silêncios, pressente intenções não ditas, lê no rosto dos outros aquilo que prefeririam esconder. Mas essa clarividência é dolorosa, porque não pode ser desligada. É como carregar uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Ilumina, mas também consome. O preço de enxergar tanto é a solidão. O empata começa a sentir-se separado dos outros, como se vivesse em um mundo paralelo. Enquanto todos conversam sobre coisas banais, ele escuta os subterrâneos. Enquanto os outros vivem na superfície, ele se move entre camadas ocultas. A sombra o transformou em alguém que vê demais, e por isso já não se encaixa. Mas nessa exclusão existe também uma semente de poder. O empata, antes vulnerável, agora carrega o arquétipo do iniciado, aquele que passou pelo fogo e sobreviveu. Esse fogo queimou sua ingenuidade, destruiu sua confiança cega, mas deixou um núcleo incandescente que o torna capaz de atravessar territórios que poucos ousariam tocar. Jung diria que esse é o encontro inevitável com o inconsciente coletivo, quando o sofrimento pessoal se conecta com símbolos maiores, universais. O empata deixa de ser apenas um indivíduo ferido e passa a carregar em si uma verdade arquetípica, a de que a sombra, quando absorvida, não destrói apenas, mas revela. O que se revela, porém, não é simples. É ao mesmo tempo poder e risco, sabedoria e perdição. Esse paradoxo o persegue. A cada gesto, ele se pergunta se está usando sua nova visão para proteger ou para manipular, para libertar ou para aprisionar. A sombra nunca responde com clareza. Ela devolve apenas espelhos, fragmentos, possibilidades. E o empata se vê condenado a navegar por entre essas ambiguidades, sem bússola, sem garantias. Mas talvez seja exatamente aí que reside a transformação. A sobrevivência não produziu um ser puramente luminoso, nem o condenou a se perder nas trevas. Criou algo novo, uma consciência que entende que luz e sombra não são inimigos, mas forças entrelaçadas. O empata começa a suspeitar que sua dor o levou a um território onde poucos chegam, um lugar onde o humano se reconhece inteiro. Esse reconhecimento, porém, é inquietante, porque ser inteiro significa admitir não apenas a bondade, mas também a crueldade possível. Significa encarar que a sombra não é um acidente, mas parte do próprio ser. O empata, ao absorver a sombra do narcisista, foi forçado a enxergar que dentro de si também existe a capacidade de ferir, manipular, dominar. E essa consciência é ao mesmo tempo libertadora e aterradora. O peso dessa revelação cria um silêncio novo. Não é o silêncio da opressão, mas o silêncio da lucidez. O empata sente que não pode mais voltar a ser o que era, porque agora conhece demais, sente demais, entende demais. A sobrevivência não o devolveu ao ponto inicial, mas o lançou a um ponto sem retorno. E no fundo desse caminho, resta apenas uma pergunta suspensa no ar: quem ele realmente se tornou ao sobreviver? Não há resposta imediata, não há conclusão fácil, apenas a certeza de que a sombra que o atravessou continua presente, moldando, desafiando, provocando. A jornada ainda não terminou,
Na verdade, talvez esteja apenas começando, e talvez, no fim, a sobrevivência nunca tenha sido sobre resistir ao narcisista, mas sobre sobreviver a si mesmo. Porque quando a sombra do outro se mistura com a sua, nasce uma fronteira invisível onde não há mais culpados nem inocentes, apenas consciência. E consciência, como dizia Jung, é um fardo, mas também é o único caminho para a liberdade. Você sente isso agora? Essa vibração silenciosa que percorre sua pele não é apenas um eco do que ouviu, mas a sombra dentro de você respondendo. Ela não quer ser eliminada, nunca quis. Quer ser vista, reconhecida, integrada. E esse é o convite que este momento lhe faz. Ousar encarar o que sempre tentou negar, não como inimigo, mas como parte do que você é. Porque, no fundo, não existe empata puro, nem narcisista absoluto. Existem seres humanos atravessados por forças maiores do que eles, forças que se repetem como padrões eternos da psique. A sobrevivência não lhe devolve a inocência, mas entrega algo muito mais perigoso e valioso, a chance de se tornar inteiro. E ser inteiro não significa ser luz. Significa carregar dentro de si a capacidade de ferir e de curar, de destruir e de criar, de aprisionar e de libertar. O empata que sobreviveu à sombra do narcisista não é mais apenas vítima nem salvador. Ele se tornou algo novo, algo que não cabe em rótulos, algo que só pode ser compreendido por quem ousou atravessar a escuridão. Então, a pergunta permanece. Quem você é agora, depois de ter sentido tudo isso? O que nasceu em você enquanto a sombra falava através das minhas palavras? A resposta não está aqui, nem em mim. A resposta já começou a se formar dentro de você, no lugar onde o silêncio pesa e a transformação pulsa. E só você pode decidir se vai continuar fugindo dela ou se finalmente vai atravessá-la até o fim. A sombra não apenas marca, ela educa. O empata descobre, com uma clareza amarga, que sua maior dor se tornou também seu maior mestre. Cada cicatriz psíquica se transforma em uma lente pela qual enxerga o mundo, uma lente que não pode ser retirada. É como se tivesse aprendido uma língua secreta, feita de silêncios, gestos ocultos e intenções mascaradas. Mas essa nova linguagem tem um preço. Uma vez que a aprende, não há retorno. O empata passa a perceber manipulações onde os outros veem carinho, a detectar correntes onde os outros sentem liberdade. Ele não pode mais acreditar no mesmo amor ingênuo de antes, porque a sombra destruiu o véu da inocência. O coração continua batendo, mas bate em outro compasso. E ainda assim, existe uma estranha beleza nesse peso, porque o empata começa a descobrir uma força que não sabia possuir. Não é a força do narcisista, feita de controle e ilusão, mas uma força subterrânea, nascida da resistência silenciosa. É a força de quem já enfrentou o abismo e voltou com algo que ninguém pode tirar. Esse retorno, no entanto, não é glorioso. Ele é marcado por dúvidas, por lapsos, por recaídas. Há dias em que o empata sente que está prestes a se perder na mesma escuridão que o feriu. Há noites em que quase acredita ser igual àquele que o destruiu. Mas é justamente nesses momentos que o verdadeiro aprendizado se revela. A consciência de que a sombra nunca será vencida, apenas compreendida. E compreender não é justificar, é olhar para o monstro interno sem ceder ao seu domínio. É saber que a crueldade mora em si, mas escolher ainda assim o caminho que não repete a violência. É carregar o veneno no sangue, mas transformá-lo em antídoto com cada escolha. Essa é a verdadeira alquimia. Transformar dor em visão, transformar cicatriz em portal. Jung diria que essa é a iniciação do self. O empata deixa de ser apenas um reflexo da dor do outro e começa a se aproximar de uma totalidade que inclui tanto a fragilidade quanto a ferocidade. Ele descobre que ser inteiro não é ser puro, mas aceitar-se como um campo de batalha onde opostos convivem. Essa totalidade é solitária, porque poucos conseguem sustentar esse peso. O empata sente que sua nova identidade o afasta do mundo comum, mas também o conecta com algo maior. É como se estivesse participando de um drama arquetípico, representando uma história que se repete desde sempre. A jornada de quem desce ao inferno e volta transformado,
E essa transformação é sutil, mas irreversível. O olhar do empata já não se perde em ilusões fáceis. Seu corpo já não se entrega a correntes invisíveis. Sua alma, mesmo ferida, carrega um tipo de liberdade que só nasce depois da queda. Ele se tornou alguém que sabe demais, e esse saber é ao mesmo tempo bênção e maldição. O mais paradoxal é que, ao absorver a sombra, o empata descobre que nunca foi apenas vítima. Ele foi, sem perceber, um guardião. Guardião de uma dor que não era sua, mas que, ao ser acolhida, revelou um mistério maior, o de que todo ser humano é capaz de carregar luz e trevas ao mesmo tempo. E é nesse reconhecimento que se abre o verdadeiro portal. O empata não retorna ao ponto inicial, não volta a ser o que era. Ele se ergue como algo novo, algo híbrido, algo que não pode ser definido com simplicidade. Não é apenas sobrevivente, nem apenas ferido. É testemunha daquilo que poucos ousam ver, a verdade de que a sombra, quando integrada, pode ser tanto a corrente que aprisiona quanto a chave que liberta. Às vezes, a sobrevivência não se escreve em gritos, mas em silêncios que nunca cessam. O empata, ao atravessar a sombra do narcisista, não retorna o mesmo. Carrega no olhar um traço que ninguém mais compreende, uma marca que não se explica em palavras, mas que vibra como uma cicatriz luminosa na escuridão. E talvez seja exatamente isso que o destino exige, que cada ferida se torne janela, que cada sombra absorvida se transforme em símbolo. Porque aquilo que parecia apenas destruição se revela também como revelação. A dor não foi em vão, ela foi o portal. Agora, ao olhar para trás, o empata não encontra apenas ruína, mas também sementes. Sementes que só puderam germinar na escuridão e que, paradoxalmente, carregam em si a promessa de uma nova luz. Não a luz inocente da infância, mas uma claridade madura, atravessada pelo peso do vivido. Jung sempre alertou: o ouro está escondido no lodo. O empata descobre que sua força não nasceu daquilo que foi preservado, mas daquilo que foi quebrado. E é nessa quebra que surge a inteireza. Não ser puro, mas ser inteiro. Não ser intocado, mas ser verdadeiro. O eco da sombra nunca desaparecerá completamente. Ele continuará a sussurrar, a testar, a provocar, mas agora, em vez de inimiga, ela se torna aliada. Um lembrete constante de que a vida não é sobre negar a escuridão, mas sobre aprender a caminhar com ela. E nesse caminhar, algo maior se revela. A consciência de que todos nós carregamos dentro de nós tanto o verdugo quanto a vítima, tanto a prisão quanto a liberdade. Reconhecer isso não é queda, é despertar, porque apenas quem admite sua escuridão pode escolher verdadeiramente a luz. O espectador, ao ouvir estas palavras, sente que não está apenas diante de uma história, está diante de si mesmo. Cada imagem evocada, cada pergunta sem resposta, ressoa como se já estivesse gravada dentro de sua própria pele. E é nesse reconhecimento silencioso que o verdadeiro impacto acontece. A pergunta final não é o que o empata se tornou, mas o que você se tornará ao olhar para sua própria sombra. O que nascerá em você ao acolher aquilo que sempre tentou rejeitar. Essa resposta não cabe aqui. Ela precisa nascer em seu silêncio, em seu tempo, em sua própria travessia. E se algo despertou dentro de você agora, não o deixe morrer no esquecimento. Alimente esse chamado. Dê voz ao que você sentiu. Partilhe, comente, deixe seu gesto registrado, porque este não é apenas um vídeo, é um círculo de transformação, onde cada presença fortalece a jornada do outro. Lembre-se, a sombra não é o fim, mas o início de uma nova forma de existir. Curta, inscreva-se, permaneça, não como obediência a um pedido, mas como resposta a um chamado interno. Porque quando a escuridão se torna parte da sua história, a luz que você cria não pode mais ser apagada.